A paz do Messias chamado Cristo. Uma boa madrugada. Eu já estou aqui. Agora vamos ler juntos o 12º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Reis, capítulo 3. Guerra entre Israel e Moabe. No ano 18 do reinado de Josafá de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, o Senhor. Porém, não foi como o seu pai ou a sua mãe, Jezabel. Jorão derrubou a coluna do deus Baal que o seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele, Jorão levou o povo de Israel a cometer o mesmo pecados sem parar. O rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiros e todos os anos entregava como impostos ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu: eu irei estou às suas ordens, e assim também os meus soldados e os meus cavalos. Que caminho pegaremos para o ataque? Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jorão, o rei de Edom e o rei de Judá partiram e mandaram 7 dias. Então marcharam 7 dias. Então a água acabou e não havia água nem para os homens, nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos, o Senhor Deus nos enganou. Os 3 ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda. Disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu. Mas ele disse ao rei de Israel: o que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o
seu pai e a sua mãe consultavam. Jorão disse: não, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 reis ao rei de Moabe. Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. E ele disse: o que o Senhor diz é isto: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água, e vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. E Eliseu continuou: e para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhes dará a vitória contra os moabitas. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades deles e as cidades cercadas de muralhas. Cortarão todas as suas árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes de água e estragarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedras. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio correndo da direção de Edom e cobriu o chão. Os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis tinham vindo atacá-los. Então todos os homens que podiam lutar, tanto os mais velhos como os mais moços, foram chamados e ficaram na fronteira. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na água, fazendo com que ela parecesse vermelha como sangue. Então gritaram: aquilo é sangue. Com certeza os 3 reis lutaram entre si e mataram uns aos outros. Vamos pegar tudo o que eles deixaram no acampamento. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento os israelitas os atacaram e os fizeram fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, matando-os e destruindo as suas cidades. Conforme iam passando por um terreno de plantação, cada israelita jogava uma pedra nele, até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedras. Eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital, a cidade de Quiéres, ficou faltando, mas os atiradores de funda
a cercaram e atacaram. O rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, e então, com 700 soldados armados com espadas, tentou forçar passagem através das linhas inimigas, a fim de fugir para perto do rei da Síria. Porém, não conseguiu. Então, pegou os seus filhos. Então pegou o seu filho mais velho, que iria ficar no lugar dele como rei, e ofereceu em sacrifício ao deus de Moabe nas muralhas da cidade. Os israelitas ficaram apavorados e por isso saíram dali e voltaram dos para o seu país. Então pegou o seu filho mais velho, que iria ficar no lugar dele como rei, e o ofereceu em sacrifício ao deus de Moabe nas montanhas da cidade. Os israelitas ficaram apavorados e por isso saíram dali e voltaram para o seu país. O capítulo 3 do 12º livro da Bíblia Sagrada, ele só tem somente 27 versículos. Capítulo 4. Eliseu ajuda uma viúva pobre. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Então a mulher respondeu: olha, meu senhor, eu não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite. Respondeu a mulher. Então Eliseu disse para a mulher: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo.
Eu quero dizer para todos que quando a mulher chegou em casa, quando Eliseu mandou a mulher ir para casa e pedir vasilhas aos vizinhos dela, ela não entrou logo em casa. Ela mandou os filhos pedir as vasilhas, mas vasilha seca. E quando os vizinhos foram dando as vasilhas secas, mas para que a sua mãe quer tanta vasilha seca? Eles não disseram nada. Ficaram calados. Não disseram nada. Então, eles começaram a dar as vasilhas e eles ajuntavam as vasilhas em casa e depois fecharam a porta. Então a mulher foi lá, pegou o vaso de azeite e começou a derramar nas vasilhas. E não parava o azeite de correr. Só tinha pouco azeite. Mas o homem de Deus profetizou que enquanto não enchesse as vasilhas, não iria faltar o azeite. Não ia parar de correr azeite. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma vasilha vazia. Essa foi a última, respondeu um dos filhos dela, da mulher. Então o azeite parou de correr. Se tivesse mais azeite, se tivesse mais vasilhas vazias, o azeite não tinha parado de correr, enquanto não enchesse todas as que ainda tivesse vazia. Mas quando chegou a última vasilha que ela encheu, quando encheu o azeite, parou de correr, multiplicou. Aquela que tinha pouco em sua casa para se sustentar com seus filhos, agora tem em dobro. Agora tem em dobro. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Eliseu e a mulher de Sunem. Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição. E daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Aleluia. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa, da nossa casa. Vamos construir um quarto para ele. E vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Que linda história. Um casal que viu em Eliseu tanta dedicação a Deus, que se comoveu em ajudar Eliseu. E Eliseu, todas as vezes que ia à cidade de Sunem,
passava na casa da mulher e almoçava com ela, com o esposo dela, na mesa. E ele depois iria descansar no quarto, em cima da casa, que essa mulher rica se dispôs, ela e o seu marido, em ajudar Eliseu nas suas viagens. E fica tão bem claro que todos os cristãos têm que ajudar uns aos outros na obra, porque a Bíblia não fala, ela não decreta por correto, por completo, se essa mulher que era rica, esse homem, seu esposo, ele era cristão, mas eles fizeram a parte deles, ajudaram Eliseu. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar na casa daquela mulher rica. Ele disse a Giazim, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, ela disse: meu senhor, eu estou aqui. O que o senhor quer? O senhor precisa do quê? Eu estou aqui para lhe servir. Eu sou a dona da casa, mas eu quero lhe servir. Sou a dona da casa, eu e meu esposo somos os donos da casa, mas nós queremos lhe servir. Eliseu disse a Geazi: pergunte o que eu posso fazer por ela, para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo, meu senhor. Então Eliseu perguntou a Geazi: então o que posso fazer por ela? Ele disse: bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que venha aqui, ordenou Eliseu. Eliseu mandou o recado por Geazi, que o seu ajudante que fosse dizer para a mulher que venha aqui. E ela veio. Atender o pedido de Eliseu. Então Eliseu disse para ele, para Geazi, e falar com a mulher para ela vir conversar com ele. Então diga a ela que venha aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi, e ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta, meu senhor, para mim. O Senhor é um homem de Deus e não podem mentir. Por favor, não minta para mim.
Não tenho filhos, sou estéril. Não posso ter filhos. O meu esposo já é avançado de idade. Já é velho. E nós não podemos ter filhos. Mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. Então, de repente, o menino, a gritar para o pai: ai, que dor, meu pai! Ai, que dor de cabeça! Pai, eu estou com tanta dor de cabeça! Pai, me ajuda! Então o pai disse a um dos seus empregados: leve o menino para a mãe dele em casa, para ela cuidar do menino. O empregado carregou o menino no colo até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia. E então ele morreu. O menino morreu de tanta dor de cabeça. A criança morreu. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama, depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: mande um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto mais depressa que puder. O marido perguntou: por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa da lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusessem os arreios na jumenta e ordenou ao empregado: faça o animal andar o mais depressa possível, o mais depressa que puder. E só pare quando eu mandar. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado, Geazi: veja a mulher de Sunem. Geazi, veja a mulher de Sunem. Vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se tudo está bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Por que ela disse está tudo bem? Ela estava preocupada, mas ela disse está tudo bem, não está acontecendo nada. Porque o tratado dela não era com o servo Geazi, o servo de Eliseu, mas o tratado que ela tinha não era com Geazi, era com Eliseu. Então ela não poderia falar com Geazi o que estava acontecendo. Somente era que ela queria falar, somente era com o profeta
Eliseu, o homem de Deus. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou os seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse: não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Eliseu virou-se para Geazi e disse: apronte-se, pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontre, e se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e ponha o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu: juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo que eu não o deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino. Porém, ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: meu senhor, o menino não acordou. Eu pus o seu bastão em cima do menino como o senhor mandou, e ele não viveu, meu senhor, não se levantou. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então Eliseu fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto. Depois, voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe do menino. Quando a mulher entrou no quarto, Eliseu disse: pegue o seu filho. Está vivo ele aqui. O Senhor deu vida a ele, o ressuscitou. O Senhor, o meu Deus, o ressuscitou. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão. Depois pegou o filho e saiu. Certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, Eliseu voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um
cozido para eles. Então um dos profetas saiu para o campo, a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas e apanhou todas as que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços e jogou dentro da panela. Não sabendo o que era, o cozido foi servido aos homens, mas assim que eles o provaram, começaram a gritar para Eliseu: o cozido está envenenado, e não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. Outra vez, um homem chegou de Baal Salisa, trazendo para Eliseu 20 pães feitos com a primeira cevada que havia sido colhida. Naquele ano, e também algumas espigas de cevada, ainda verdes. Eliseu mandou que o seu empregado desse aquela comida ao grupo de profetas. Mas o empregado perguntou: o Senhor acha que isso dá para 100 homens? Eliseu respondeu: entregue a eles, e eles comerão, pois o Senhor Deus diz que eles vão comer e ainda vai sobrar. Aí o empregado lhes deu a comida, e como o Senhor tinha dito, todos comeram e ainda sobrou. O capítulo 4 do 12º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Reis, ele só tem somente 44 versículos. E até amanhã, Deus os abençoe e os proteja e os livre de todo o mal. Amém.